do amado Igreja, com paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé e já estaremos orando. Ó Pai querido, Deus amado, aqui neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa. Também, Senhor, pelos Teus servos que aqui estão, por aqueles que não puderem estar aqui nesta noite por motivo de enfermidade, outros não sabem o porquê. Ó Deus, mas que o Senhor venha nesta noite abençoar este trabalho, o Senhor venha derramar a sua graça, o seu poder nesta noite. Tu és o Deus que pode restaurar a saúde, tu és o Deus que nesta noite vai batizar com o Teu Espírito Santo, encher cada um dos Teus dons, da Tua graça. Pai amado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus e amém. Pode sentar. Ele sugerido na lição de hoje, primeiro é o 39, segundo 291 e o terceiro 577. Louvamos a Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão afeição, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve.
página 291. Aleluia. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, teu rei eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro hino é o 577.
em fervente oração, vem o meu coração. Quanto é? 577. 577. Com o ritmo do outro hino na cabeça, não me deixa eu tirar. 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele encontrará, só então vais de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser encontrará, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele encontrará, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, louvado Senhor, nosso Salvador. Hoje, nesta noite, já temos louvado o Senhor com os 3 hinos sugeridos na lição. E nesta noite nós estamos diante da lição de número 12, do dia 22 de junho de 2025, que será amanhã, tem por título, irmãos. Julgamento à ressurreição. É o título da lição nesta noite, né, irmãos? O textuário nos diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumido. E
inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, no capítulo 19, versículo 30. E a verdade prática nos diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Amém? Convido a igreja para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 17 a 18, depois versículos de 28 a 30, e depois o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 6 a 10. Todos nós revisamos, em nome de Jesus. E o 17, o 18, e assim a seguir. Versículo 17. E levantando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tendo sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo uns outros, lá chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão e Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lenços. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis mais enrolados num lugar à parte. Então Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, toda a igreja. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Continuar com essa oração. Oremos, grandioso Deus, maravilhoso Pai, uma vez gratos Altíssimo, por estarmos aqui nesta noite diante desta missão maravilhosa. Que o Senhor nos venha abençoar nesta noite, nós vamos escutar, Deus, que o Senhor venha abençoar quem vai ensinar nesta noite, dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai amado. E desde já, Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos e amém. Pode sentar, irmãos. Já estaremos também, glória a Deus, já orando pelas contribuições, em nome do Senhor Jesus. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus servos, os que estão aqui nesta noite, que possam, Deus, aqueles que podem contribuir, que o Senhor venha abençoar, também os que não podem, também o Senhor abençoe. O Deus vai abençoar cada um dos servos nesta noite também, vai fazer esse trabalho recolhendo dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome do Senhor Jesus, e amém. Vamos louvar a Jesus com 400. Glória a Deus. 465. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado,
mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim esperando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou, na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam, quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele é inocente, padecendo tudo assim. Amém? Louvado e agradecido seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Este é o trabalho do presbítero Daniel em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, vamos orientar as mãos de pé nesta noite, a darmos prosseguimento com a escola bíblica de hoje. Também saudando também aos internautas que estarão ouvindo através das redes sociais do nosso irmão Alex Serafim, tanto pelo YouTube como também pelo Instagram. Sintam-se abençoados e alcançados pelo amor de Deus e creiam no Evangelho e aceitem a Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje é a lição de número 12, irmão. A lição número 12 que fala do julgamento até a ressurreição. Vai falar da quinta-feira em que Jesus foi preso. Jesus foi preso numa quinta-feira. Ele foi preso numa quinta-noite, foi julgado durante a noite e pela manhã. Às 9 da manhã, ele foi levado para ser crucificado, certo? Às 3 horas da tarde da sexta-feira, ele morre. Antes das 6 da tarde, ele é sepultado. Então ele passa uma parte da sexta-feira.
ele passa o sábado todinho e uma parte do domingo sepultado. Então, no domingo pela manhã, nós vamos aprender que no domingo, bem cedinho, Jesus ressuscita. Quando a Bíblia diz assim, que ao terceiro dia, preste atenção, Jesus diz assim, ó, ao terceiro dia ele ressuscitará. Não está dizendo depois de 3 dias. Depois de 3 dias, daria 72 horas. Jesus não passou 72 horas morto. Por quê? Se ele morreu na sexta, de 3 horas, ele passou a tarde da sexta, o dia do sábado e a manhã do domingo morto. Então foi ao terceiro dia. Ele morreu na sexta, ficou morto no sábado e ressuscitou ao domingo. Então nós vamos estudar do julgamento até a ressurreição, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, esses os 4 dias na vida de Jesus. O textuário que o nosso irmão Gilberto já leu, eu vou só refrisar o que diz o textuário. Quando Jesus disse assim, quando ele tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Está consumado quer dizer, está feito. O plano deu certo. O plano foi cumprido na terra. A missão que Deus me deu. Ele quis dizer assim, a missão que Deus me deu, eu fiz. Eu realizei, eu consumei. Eu terminei, o plano está feito. Agora ela está entregue na mão de Deus. É tanto que vocês lembram que quando Jesus estava morrendo, ele disse assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, foi? Porque ele disse assim, está feito. Tudo que eu tinha que fazer como homem, eu fiz. Agora está na mão de Deus. O que Jesus fizesse agora, depois da ressurreição, não seria mais como homem, seria como Deus. Deus ressuscitado. Vamos lá. A verdade prática diz, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Então veja, meus irmãos, Jesus, ele tinha que passar pela cruz. Não tinha outro caminho para a salvação das almas. Não tinha outra saída, não tinha outro remédio. É tanto que o próprio Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, versículo 13, né? 10, versículo 13, que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o projeto já estava feito. O projeto já estava traçado. Então Jesus tinha que enfrentar a cruz para triunfar sobre o pecado e ressuscitar para triunfar sobre a morte. Vamos para a nossa introdução, comentário. A palavra-chave hoje é ressurreição. Olha, irmão, vocês sabem que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então tudo dependia da ressurreição. A morte foi importante? Foi. Mas a ressurreição foi tão importante ou mais do que a morte. É tanto que às vezes nós dizemos assim, hoje é o culto de Santa Ceia, vamos celebrar a morte de Cristo. A gente não celebra a morte de Cristo, a gente celebra o sacrifício de Cristo, o que ele fez na cruz, e a gente não celebra a cruz, a gente não adora a cruz, a gente não serve a cruz. A gente adora e serve aquele que morreu na cruz, certo? Então, veja só, a palavra-chave hoje é ressurreição. A introdução diz assim, lê comigo. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase, está consumado ou está terminado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Bem, quem já leu o Evangelho de Mateus? Quem já leu o Evangelho de Marcos? Quem já leu o Evangelho de Lucas? Quem já leu o Evangelho de João está familiarizado com os eventos que se deram nesses últimos 4 dias, certo? Na noite que foi traída, vamos aprender daqui a pouco sobre a noite da traição, né? Quando tem a culto de Santa Ceia, né?
1 Coríntios capítulo 11, 23, assim, na noite que ele foi traído, que seria a noite da quinta-feira, certo? E aí, meus irmãos, veja, nós vamos aprender sobre a prisão. Por que Jesus foi preso? E por que será que Judas beijou Jesus? É chamado beijo da traição, né? Com um beijo tu trai o feidor. Por que será que Judas beijou Jesus? E vamos ver a condenação. Em quantas instâncias Jesus foi julgado? Depois a crucificação. Por que Jesus foi crucificado no meio dos dois malfeitores? A Bíblia diz que havia uma direita e uma esquerda e a cruz no meio era de Jesus. Por quê? E a morte? De que Jesus morreu, na verdade? De que Jesus morreu? Vamos aprender hoje. E o sepultamento? Como era o sepultamento? E por que as Marias foram lá no domingo perfumar, colocar ungüentos e produtos no corpo de Jesus? E a ressurreição? Como se deu? Como aconteceu? Como é que Jesus saiu do túmulo? Nós vamos aprender tudo nesta noite, certo? Então, são esses eventos que nós estaremos tratando na lição de hoje. São muitas perguntas, muitas respostas, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Vamos para o primeiro tópico. A prisão e a condenação de Jesus. 1 diz, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 desse evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedrão e fez uma parada no jardim do Getsemane. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente deste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Tendo concordado com a traição, em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Está lá no capítulo 18, 28 e ao 19 e versículo 6. Veja só, primeiro, a prisão de Jesus. Por que Jesus foi preso? Primeiramente, várias acusações pesavam sobre Jesus. Primeiramente, uma acusação era que ele disse que ia destruir o templo e em 3 dias o reconstruiria. Quando Jesus disse assim, irmão, destruirei este templo e em 3 dias o edificarei, Jesus estava falando do corpo dele. Que ele ia entregar o corpo dele à morte, mas ao 3º dia o seu corpo seria edificado ou ressuscitado. Os judeus entenderam que Jesus estava falando do templo de Jerusalém, do templo de Salomão. Na verdade não era o templo de Salomão, o templo de Herodes, né? Porque o de Salomão foi destruído. Pensavam que era o templo de Herodes, o templo dos judeus, o templo do santuário. E aí acusaram Jesus de querer destruir o templo de Deus. Então Jesus era um sacrílego para eles e um destruidor das coisas sagradas, né? Era um blasfemo. Então veja, acusaram Jesus de querer destruir o templo, acusaram Jesus de blasfêmia ou de se fazer o próprio Deus. Os judeus, eles não aceitavam ninguém. Deus era Deus de Jeová e ele não tinha filho. Deus não tinha filho. Então, como que Jesus podia ser filho de Deus ou e ser Deus ao mesmo tempo? Então, para os judeus, Jesus era o blasfêmio, né? Mas aí, outra acusação pesava sobre Jesus. Jesus se dizia o rei dos judeus.
Bíblia sobre o reino de Jesus, os irmãos sabem que Jesus queria um reino espiritual. Não era um reino nacional, um reino humano, um reino terreno. Era um reino espiritual. E aí, quem era o rei dos judeus na época? Na Galileia era o rei Herodes. Na Judéia era Pilatos. Pilatos era o chefe da Judéia. Na Galileia era Herodes. E nacionalmente falando, mundialmente falando, o rei era César. Era o imperador de Roma. César que era o rei nacional e internacional. Então quando Jesus se declara rei dos judeus, rei do reino espiritual, futuramente ele será dos dois, né? Mas naquele momento era o reino espiritual. Então Jesus foi considerado um rebelde. Que ele queria se rebelar e tomar o trono, ou o trono de Herodes, ou de Pilatos, ou de César. Então, ele foi considerado, além do traidor do templo pelos judeus, ele foi considerado traidor do Império Romano, que não poderia haver outro rei senão César. Então, diante dessas acusações, Jesus foi preso. Naquela noite de quinta-feira. Aí eu pergunto, quando Jesus foi preso, ele foi preso no jardim de Getsêmani, em que ele estava orando. E a Bíblia diz que Judas se aproximou e beijou Jesus. Agora eu pergunto, por que Judas beijou Jesus? Porque a Bíblia diz que os romanos e os judeus saíram para prender Jesus, né? Os meirinhos, os soldados do Sinédrio, vamos dizer assim, a polícia religiosa daquela época. Existia a polícia romana, que eram os soldados romanos, e existia a polícia religiosa do templo, que eram os meirinhos, os oficiais do templo, que guardavam o templo. Quando os oficiais saíram para prender Jesus, Judas foi pago para mostrar quem era Jesus. Agora eu pergunto, irmão, se Jesus era uma pessoa conhecida nacionalmente, se Jesus era uma pessoa que operava milagre, por que Judas tinha que mostrar quem era Jesus? Porque Jesus, irmão, era igual aos outros. Jesus não era mais bonito do que os outros. Jesus não se vestia com roupas bonitas. A roupa mais bonita era de Jesus. O jumento mais bonito era de Jesus. A casa mais bonita era de... Não. Jesus se identificava com os outros. E como Jesus estava com os 12 apóstolos, na verdade estava com 11, que Judas estava com o outro, né? Eles tinham as roupas tudo parecido. Antigamente, os judeus não usavam roupas coloridas, era proibido, viu? Um usar verde, um amarelo, um usar azul, outro usar rosa, outro usar roxo, outro usar laranja, não. As cores dos judeus eram tudo parecido às cores. E as vestimentas também eram tudo parecido. Homem e mulher usavam vestido, não tinha calça comprida nem saia naquela época. Todos usavam vestidos. Só que a diferença estava no formato. O dos homens tinha tipo uns babados, umas franjas que identificavam a diferença da mulher. O da mulher ia até os pés. O dos homens ia até no meio da canela, mais ou menos, tinham certas franjas que, de acordo com a família, a geração, tinha a quantidade de babados e pontas para contar a geração. E os homens usavam barba e bigode. Hoje o pessoal quase não usa barba nem... Você quase não vê um crente com barba, né? Dificilmente você vê um pastor barba, né? E poucos com bigode. Mas naquela época usava tudo. Usava bigode e barba. E tudo usava... Então Jesus, à noite, veja, à noite, estava de noite já, viu? Isso era 8 para 9 horas da noite. Jesus estava lá no jardim, todo mundo com a roupa parecida, todo mundo com a barba parecida. Então, diz assim, ó,
eles são, é como que isso assim, rapaz, como é que nós vamos reconhecer quem é Jesus? E se nós prender o homem errado? Não podia prender o homem errado. Então Judas disse assim, eu mostro quem é. Eu vou lá e mostro. Aquele que eu beijar, eu vou chegar nele, abraçar e beijar. Quando eu estiver abraçando e beijando ele, vocês prendem que é ele. Para ele não se misturar e não fugir. Então veja, Judas foi aquele que apontou Jesus. Além dele vender Jesus por 30 moedas, ele foi o dedo duro, o X9 que chama, né? Que entregou Jesus. Então veja só, Jesus é traído, vendido por 30 moedas de prata e identificado com o beijo da traição, o beijo da falsidade, né? Chegou para Jesus e disse, mestre, chamando ele de mestre, de senhor, mas já tinha vendido e entregou Jesus. Depois que Jesus é preso, irmão, ele é maniatado. O que é maniatado? Amarrado. Amarraram as mãos de Jesus. Maniatar era amarrar as mãos. Então, amarrar as mãos de Jesus com corda. Naquele tempo não tinha algema de hoje, né? Algema militar. Então, amarraram Jesus com cordas. Eles amarravam as mãos e a corda, eles seguravam na ponta da corda. As mãos amarradas, a corda tinha a ponta grande e eles saíam puxando e os outros atrás fazendo a guarda. Então, amarraram Jesus e bateram nele, agrediram. Hoje é proibida a tortura na polícia, no exército, nas forças militares do país, em qualquer lugar, na escola. Eu me lembro que eu ainda passei pela palmatória. Alguém aqui já passou pela palmatória? Eu passei, era com a régua de madeira, não tinha palmatória mesmo. Abraão! Era palmatória, era tortura para educar o aluno. Alguém aqui já ficou de joelho em cima do caroço de milho? Eu já fiquei. Quando eu era criança, era bem fraquinho. E aí eu fiquei, era tortura. Tortura. Quem aqui não levou uma pisa do pai e da mãe? O Vivaldo nunca apanhou não, graças a Deus. Mas, tu também não? Eu apanhei. Era uma maneira de exemplar os filhos. Naquela época de Jesus também tinha a tortura para tirar informações. Ou o cara contava a verdade ou morria debaixo do cacete. Hoje é proibido, viu? É proibido bater nos filhos, é proibido puxar a orelha, é proibido dar tapa, é proibido botar de castigo, é proibido quase tudo. E aí, meus irmãos, veja, ele foi agredido, como ele não respondeu, como ele não deu as informações necessárias que o sumo sacerdote Anás e Caifás quiseram, levaram ele perante Pilatos. Vamos para o 2:1, interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme a lei judaica. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Esse último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Veja, meus irmãos, eu vi hoje um comentarista falando, eu já tinha até notado na minha revista, que Jesus teve três julgamentos. Jesus teve 3 julgamentos. O julgamento religioso, que foi através de Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote da época. Como ele era judeu,
ele tinha que passar pelo sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o fórum religioso. Era o fórum religioso dos judeus, que 70 homens, dos mais velhos, os anciões, os mais inteligentes, os mais letrados, os mais estudiosos, das famílias mais poderosas, eles se juntavam para julgar as causas. Eram os juízes de Israel. E aí ele foi levado para Anás e Caifás. Por que para Anás e Caifás? Porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas tudo se confirmará. Então levaram para Anás e Caifás, que era o vice. Na verdade, um era aposentado e o outro estava em atividade. Então levaram para os dois. Um era sogro do outro. Então levaram para Anás e também para Caifás para ser julgado. Como ele foi julgado pelo sinédrio, pela polícia religiosa, pela entidade religiosa da época, como eles não queriam eles mesmos matar Jesus, enviaram para Pilatos. Quem era Pilatos? O poder militar civil da época. Pilatos era o representante de Roma. Pilatos tinha o poder de matar e o poder de mandar soltar. Então veja, os judeus julgaram Jesus e consideraram culpado. Enviaram para Pilatos. De Pilatos nós vamos aprender que ele mandou para Herodes. Veja, irmão, o caso era tão sério. Jesus era tão conhecido. Jesus era tão temido pelos milagres que ele fazia, que ninguém tinha coragem de matar Jesus. Os judeus não tiveram, porque os judeus podiam. Você sabia que os judeus poderiam mandar matar Jesus? Poderia, só que eles não podiam, eles não tinham o poder de matar Jesus na cruz. E a profecia era que ele seria suspenso no madeiro. Só quem podia matar ele na cruz era Roma. Então veja, aí chegou para Pilatos. Por que Pilatos enviou para Herodes? Porque Jesus era de Nazaré da Galileia, né? Ele foi criado em Nazaré da Galileia. Nazaré era da Galileia. Era o estado em que o rei Herodes era governador. Então Pilatos manda que a justiça estadual do estado de Herodes, vamos dizer assim, o tribunal estadual de Herodes julgasse Jesus. E Pilatos não quis pegar a bomba, como se diz, de julgar, de condenar, mandou de volta para Pilatos, porque Herodes também não podia mandar matar Jesus na cruz. Então ele volta para Pilatos. Vamos ver agora a condenação. O 3:1, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer de sua suposta realeza. O instrumento utilizado para o castigo era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinha pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo-se assim a profecia do profeta Isaías, lá em 53, 4 e 5. Então a condenação era morte. E a morte de cruz. A morte de cruz era para os traidores de Roma. Jesus foi considerado rei dos judeus. E aí não podia ter outro rei, era uma insurreição, era uma revelia, então Jesus foi considerado morto de cruz. Mas, meus irmãos, toda pessoa que fosse considerado rei dos judeus,
era para ser torturado e punido antes de morrer. Sim? E por que o hino 291 fala que Jesus a vergonha na cruz? Porque ele morreu como bandido. Quem morreu na cruz eram os piores bandidos. Jesus, sendo o Salvador, foi crucificado como um bandido. É tanto que nós vamos ver aqui daqui a pouco que ele. Por que que diz assim? Por que que diz assim? Entre os malfeitores foi contado. Jesus morreu no meio de dois ladrões. Foi vergonhoso para Jesus. Ele não morreu como um herói. Para os judeus e para Roma, Jesus morreu como um malfeitor. Como chefe dos ladrões. Por que ele colocaram ele no meio? No lado eu coloquei ele no meio. Por que não colocaram ele no lado? É como que ele era o chefe dos bandidos. O pior dos traidores. Colocaram ele na cruz no meio, que era o pior. Então nós vamos ver que a condenação era morte e morte de cruz. Era a punição pior que existia. Não era melhor ser degolado. Era melhor ser jogado para os leões. Era melhor ser afogado. Era melhor ser queimado. Porque era morte, todas as mortes eram rápidas. Mas a morte de cruz, irmão, tinha presos, condenados, que ficavam de um dia para outro, morrendo no sol quente, o sangue se esvaindo aos poucos, dando infecção generalizada, e eles morrendo, agonizando no meio do sol. Era a pior morte que existia. Muito melhor, outra morte, qualquer outra morte, era melhor do que a morte de cruz. Então veja, para quando Jesus foi escarnecido e condenado por Pilatos, a Bíblia diz que os soldados, viu, fizeram uma coroa para Jesus. Já que ele é rei, vamos colocar uma coroa nele. Aí fizeram uma coroa de espinho. E havia uma cana era tipo um cacetete que eles tinham tipo um cacetete, uma vara bem pesada, que às vezes eles colocavam uma ponta na ponta para um aguilhão, um ferrão para lutar. Era tipo uma parte da lança. E eles colocaram aquela coroa na cabeça de Jesus e batiam com aquela madeira, com aquela cana. E o historiador José diz que era mais ou menos de 1 polegada os espinhos, da metade de um dedo. E quando batiam, segundo os historiadores disseram, que aqueles espinhos penetravam no couro cabeludo de Jesus e desciam arranhando o osso do crânio. E a dor era imensa. Veja, colocaram ele com uma coroa de espinho. E aí, como ele é rei, todo rei tem uma capa bonita, né? O rei tem aquelas capas bonitas. Arrumaram uma capa para Jesus. Colocaram uma capa nele, vestiram ele de púrpura, que era aquele tecido brilhante, bonito, igual a seda, né? E aí colocaram aquele vestido, aquela capa bonita nas costas de Jesus e colocaram uma coroa de espinho. Vamos lá, o 2, caminho para o Gólgota. A crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Alguém aqui já pesquisou com quantos metros Jesus andou com a cruz? Aonde Jesus estava? No Sinédrio ou no Palácio de Pilatos? Na verdade, no Palácio de Pilatos. Até a cruz. Alguém pesquisou quantos metros dava? Dava aproximadamente 600 metros. Vamos fazer uma comparação do que é 600 metros? 600 metros é como dali, daquele cruzeiro ali até na igreja. Certo? Isso é mais ou menos 600 metros. Lá de cima, ou vamos dizer assim, lá de cima da creche para aqui, para o centro, bem para perto da igreja católica. São 600 metros. Aí você diga assim, mas era perto. Peraí. Jesus já tinha passado um dia todinho sem comer e sem beber. Ele foi preso na quinta.
passou a noite apanhando, sendo torturado. Ele levou chicotadas ao ponto, irmão, o historiador diz que não ficou couro nas costas de Jesus. E dava para ver os pulmões dele. Dava para ver o pulmão dele respirando assim, ó. Lasca de osso das costelas foi arrancada, de tanto que bateram que havia lasca de osso arrancada das suas costelas. E aí bateram muito na cabeça, bateram tanto na cabeça de Jesus que corria sangue nas suas têmporas. Entendeu? Como se tivesse dado quase um traumatismo craniano em Jesus. E aí a cruz pesava aproximadamente 150 quilos. 150 quilos em cima de uma pessoa descansada. Já é muito peso, né? Imagina em cima de uma pessoa que passou a noite sem dormir, sendo torturado, sem comer, sem beber, apanhou bastante, estava com feridas abertas, muito. Imagina, colocar uma cruz em cima de uma corda, nas costas toda rasgada, toda ferida. Então veja, vamos lá, ao caminho do Gólgota, lê comigo. Após a tentativa de Pilatos de evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16 se lê: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira. Devido à forma que o monte apresentava, em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Lá em Lucas 23, 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53 e 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Então, saiu a sentença. Quando saía a sentença, era para que fosse cumprido. Pilatos era o representante de Roma, de César. E aí deu a sentença: leve para ser crucificado. Então, ali os soldados prepararam Jesus, colocaram Jesus na rua, colocaram uma cruz, a sua cruz. Havia a tradição que o condenado tinha que carregar a própria cruz, o próprio madeiro. Ele tinha que carregar o próprio madeiro em que fosse condenado. Havia até uma tradição, há também um relato na lei mosaica que o madeiro seria tirado da sua própria casa. Aquele que fosse traidor, sacrílego, basculeno, o madeiro seria tirado da sua própria casa e ele seria pendurado nele. Alguns dizem que tiraram da casa de Jesus. Mas pode ter sido que sim, pode ter sido que não tem histórico disso. Eles podiam ter sido de madeira. Roma tinha quantidade de madeira disponível para matar o crucificado. Às vezes matava mais de 1000 pessoas crucificadas. Nero uma vez, pegou os cristãos da época. Nero foi no tempo do apóstolo Paulo, viu? Nero, o rei Nero, pegou, crucificou o cristão pela cidade toda. Em cada esquina ele mandou uma cruz e um cristão mandou enrolar de mulanos, passar óleo e tocar fogo, para iluminar a cidade com o corpo dos cristãos crucificados na cruz. A cidade de Roma era grande e ele iluminou a noite inteira com o corpo dos cristãos pegando fogo na cruz. Então era tradição de Roma fazer isso. Então veja, levaram Jesus, colocaram para caminhar
que é conhecido como a via sacra. O que é a via sacra? A via do sofrimento, a rua sagrada aonde Jesus passou. E aí levaram ele para crucificar. Vamos lá, o 2:2. A missão foi encerrada. Quando diz assim, está consumado, quer dizer, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre oferecido pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como um homem se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração de uma tarefa confiada pelo Pai. Veja, Jesus morreu segundo a ciência. Eu vi um doutor lá em Patos, um médico chamado Dr. Almir, muito amigo da gente, que eu era secretário de missões e ele ia da igreja. Aí eu sempre escalava ele para pregar nos cultos de missões. E às vezes eu ia acompanhar ele para ver, né? Quando eu escalava um diácono, um presbítero, que não tinha experiência em missões, eu ia para ver como é que ele se saía. Aí o diácono Almir, Beto, né? Ele foi falar da morte de Jesus na cruz. Aí disse assim: Jesus morreu de choque hipovolêmico. Meu Deus, o que é choque hipovolêmico? O que é choque hipovolêmico? Aí eu digo, vou falar com o diácono Almir, que ele é médico, mas que não usa essa expressão difícil não, porque aí o povo não entende. O que era de choque hipovolêmico? Jesus morreu de sede. Ele usou a linguagem da medicina. Da medicina, a linguagem técnica da medicina. O que é choque hipovolêmico? Quando a pessoa começa a perder sangue, ele começa a perder líquido. E quando ele começa a perder líquido, o sangue já não circula direito nas veias. O coração perde pressão. O oxigênio já não chega no cérebro, por isso que fica tonto. Se alguém começa a perder sangue, ele fica logo tonto, né? E tem gente que quando é sangue, já fica logo tonto e desmaia. Já é o cérebro se apressando para ele não ter um choque hipovolêmico. Então veja, quando Jesus disse assim, eu tenho sede, Jesus já tinha perdido muito sangue. E aí o corpo estava sentindo falta do líquido, falta de líquido da água. Então quando Jesus disse, eu tenho sede, havia costume, percebe-se, a história diz, que quando alguém estava morrendo na cruz, alguns soldados já tinham perto da cruz um balde com uma esponja. A esponja não era feita de colchão não, viu? Era um tipo de esponja, era tipo de pendão. Isopo era um pendão que absorvia puxava muita água. E aí eles tinham aquele pendão de isopo lá do encostado. Quando o cara pedia água, em vez de dar água, eles davam vinagre com fel. Agora eu pergunto, por que vinagre com fel? Não era para maltratar o preso não, era para aliviar a dor, era tipo uma anestesia. O vinagre com fel era tipo uma... Não tem gente que quando está bêbado, não sente dor, não sente nada, né? Leva uma queda, nem sente dor, se você está as dor no outro dia, quando a ressaca passa. Porque o álcool anestesia. Aquela sensação de não estar sentindo dor. Então o que é que o soldado fazia? Era uma forma de ter misericórdia. Quando o cara diz assim, eu estou morrendo, eu estou com sede. Eles pegavam o isopo e botavam na boca dele para ele beber aquele vinagre com fel, que era para matar a sede e a pessoa não sentir dor. Aí eu pergunto, Jesus bebeu vinagre ou não? Alguns versículos dizem que ele tragou. Outros versículos dizem que ele não quis beber. Como é que está certo? Os dois, irmão. Ele experimentou.
Como ele viu que não era água, ele não quis beber. Ele tragou. O que é tragou? Ele só tomou um golezinho. Mas quando viu que não era água, não quis mais. Por quê? Se Jesus tivesse bebido vinagre com fel, ia assim, ele estava bêbado. Ele não sentiu nada não. Ele não sentiu a dor não. Ele não sentiu o sofrimento não. Porque ele estava anestesiado. Então Jesus só experimentou e não bebeu. Por quê? Quando assim, pediram água e lhe deram vinagre. Não era uma maldade não, da vinagre com fel ao que estava morrendo não. Era para aliviar a dor. Só que Jesus precisava sentir a dor. Ele precisava passar pelo sofrimento para poder conhecer o sofrimento da morte. Vamos ao sepultamento, treino 2. O sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do sinédrio e era uma pessoa abastada, rica. Devido ao temor que tinha dos judeus, não tinha se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Amém? Então veja, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, que era a hora terceira. O dia lá dos judeus começava às 6 horas da manhã. Aqui para nós começa meia-noite. Lá nos judeus começava às 6 da manhã. Então a hora terceira era 9 horas da manhã. A hora sexta era meio-dia. E a hora nona, 3 horas da tarde. Como Jesus estava muito desgastado, muito debilitado, Jesus apanhou muito, perdeu muito sangue, ele foi muito maltratado, Jesus não aguentou muito tempo na cruz. 9 horas da manhã até 3 horas da tarde foi o que ele aguentou. E aí às 3 horas da tarde ele morre. O dia do sábado começa lá para os judeus na sexta. A virada do dia é 6 da noite. Para nós aqui é meia-noite, para eles é 6 da noite. 6 da noite, para o outro dia, já é sábado. Então, veja só. Como Jesus morreu 3 horas da tarde, ele tinha que ser enterrado antes das 6 da tarde, porque não podia passar a Páscoa com os condenados na cruz. Não podia. A Páscoa não podia ter ninguém na cruz durante a Páscoa. Então o que fizeram? Vão tirar os corpos da cruz. O que é que eles faziam? Se o camarada não tivesse morrido, eles quebravam as pernas do camarada, tiravam da cruz e jogavam no canto para morrer. Era maldade grande, irmão. Tiravam o cabo da cruz, quebravam as pernas dele e jogavam lá numa ribanceira para ele correr para lá. E a Bíblia diz que quebraram as pernas do primeiro ladrão. Quebraram as pernas do segundo. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, já viram que ele estava morto. Eita, ele morreu. Não precisa quebrar as pernas dele não. Aí pegaram a lança e furaram o seu coração. Quando furaram o seu coração, saiu água. Por que saiu água do coração de Jesus? Porque quando o sangue coalha, a água se separa do sangue. Então, quando furaram o corpo de Jesus, que saiu água, o soldado disse, está morto já. A água já se separou do sangue, então não precisa quebrar as pernas dele. Era uma profecia que tinha que nem o osso seu será quebrado. Então, por isso que não quebraram as pernas de Jesus. Então, tiraram Jesus para o sepultamento. Como tinha que ser rápido, antes das 6 horas da tarde, não teve tempo de ter velório. Não teve tempo de ter enterro bonito. Não teve tempo de ter lamento. Não teve tempo de ter reunião para tristeza. Então tinha que ter rápido. José de Arimateia, homem rico, senador, era um senador, homem rico, representante dos judeus. Ele pediu,
foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Vamos lá. E ele foi sepultado bem pertinho de lá mesmo, onde Jesus foi. Vamos lá, o terceiro, para nós encerrar, conta 15 minutos. Ressurreição de Jesus, o 3. Terceiro tópico. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, que foi o domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra sentando sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que após o salto judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Chegaram lá. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. Ao entrar no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Vocês já se perguntaram por que a mãe de Jesus não foi no túmulo? Porque aqui não era Maria, mãe de Jesus. Era Maria, mãe de Salomé, Tiago, Maria, Salomé, a Maria, mãe de Tiago e Maria Madalena. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, Jesus entregou Maria para que João tomasse de conta dela. E como os apóstolos estavam escondidos, com medo de morrerem, então eles estavam escondendo Maria também. Maria não tinha permissão para sair. As outras Marias, que não era família direta de Jesus, que não tinha tanto envolvimento com Jesus, não era mãe, não era discípulo, nem apóstolo, então elas tinham mais liberdade de circular. Elas não eram procuradas, porque na verdade, irmão, os apóstolos estavam sendo procurados também. E aí veja, essas Marias foram lá e acharam o túmulo vazio. Meus irmãos, até hoje está vazio. Nunca encontraram restos mortais de Jesus. Encontraram o lenço que estava no seu corpo, no seu rosto, que é chamado de sudário, né? E foi feito testes cientificamente. A ciência diz que aquele pano, o sudário, era o lenço que estava sobre o rosto de Jesus mesmo. E quando ele ressuscitou, o poder foi tão grande, que o rosto de Jesus ficou desenhado no lenço. Por que creram? Porque a Bíblia diz que quando eles viram os lençóis e viram o lenço, creram. Quando eles viram o lenço, creram. Por quê? Veja só, entraram, viram o corpo vazio, o túmulo vazio, não acharam Jesus, mas quando viram os lençóis, creram. Por quê? O poder da ressurreição foi tão grande que praticamente queimou o lençol. O poder da ressurreição foi tão grande que a glória que vem do corpo de Jesus para ressuscitar ele é como que tivesse chamuscado o lençol. Tá? Então viram que ali havia acontecido alguma coisa sobrenatural. Certo? Teve um terremoto, os soldados fugiram com medo. Os soldados não iam fugir com medo de duas mulheres. Os soldados fortes romanos, armados, iam fugir com medo de duas mulheres? Não. 3 mulheres. Iam fugir com medo de 3 mulheres? Não. Foi um terremoto, a presença dos anjos, o túmulo vazio e os lençóis que mostraram que alguma coisa sobrenatural tinha acontecido ali. A ressurreição, 2 do 3. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, e que se essa afirmação
não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Amém, meus irmãos? Então veja, aqui nós vemos duas bases para a ressurreição. Base para a fé. Jesus havia falado que ressuscitaria no terceiro dia. Por que os judeus pediram a guarda do túmulo? Porque os judeus se lembraram assim, olha, Jesus de Nazaré disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Vamos pedir guarda, vamos pedir segurança, vamos pedir vigia, para que ninguém mexa no túmulo. É tanto que ele foi selado com o selo do imperador. Olha, colocaram uma pedra, colocaram uma fita adesiva com o símbolo do anel do imperador. Quem colocasse a mão naquele símbolo morria. E aquela pedra era muito pesada, era 3 a 4 homens para movê-la. A pedra era grande, pesada, estava selada com o símbolo do rei e havia vários soldados ali armados. Por que fugiram quando 3 mulheres chegaram? Então não tem explicação para dizer, foi as mulheres que roubaram o corpo. Foi os discípulos. Não, os discípulos estavam amedrontados com medo de morrer. Então veja, Jesus falou que ressuscitaria. E houve um testemunho dos discípulos. Para encerrar, só falta um tópicozinho. Aí vamos ler aqui. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse, Pai seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e alguns outros que o seguiam. Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da peste abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Veja, provas que Jesus ressuscitou na Bíblia. Ele apareceu, segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo diz, apareceu a mais de 500 pessoas. 500 pessoas testemunharam que Jesus apareceu. Durante 40 dias, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Jesus apareceu às Marias. Jesus apareceu a Pedro, a João. Jesus apareceu a Tomé. Lembra que Tomé estava fora da primeira aparição? E Jesus foi tocado. A Bíblia diz que Judas colocou o dedo na ferida de Jesus. Segundo diz os historiadores, que está escrito lá em Zacarias. Lá em Zacarias diz que alguém pergunta assim, que marcas são essas? Que marcas são essas nas suas mãos? Aí a pessoa responde, são as feridas que eu consegui na casa dos meus irmãos. Estava se referindo a Jesus. Que os próprios familiares, o próprio povo dele ia ferir ele, ia ter a chaga na mão. Lembra que Jesus assim, Tomé, olha aqui a ferida na minha mão. Põe o dedo.
Segundo acreditam os teólogos, que Jesus tem as marcas até hoje. A Bíblia diz que nós veremos as marcas na sua mão. Então veja, ele tem até hoje a marca, não tem a ferida, mas tem até hoje o buraco na mão. Peraí, não curou não? Curou, mas ficou como lembrança, ficou como marca. Ficou como a marca do amor dele ao morrer na cruz. Porque quando ele ressuscita, ele diz assim: Tomé, coloca aqui o dedo. Tomé foi lá e botou o dedo. É mesmo, está furado. Coloca aqui o dedo aqui na minha costela. Ele foi lá, eita, está furado mesmo. Então veja, se fosse um fantasma, se fosse uma aparição, não poderia ser tocado. Jesus comeu na praia com seus apóstolos. Jesus fez milagre, interessante. Jesus fez milagre depois que ressuscitou. A pesca maravilhosa, né? Que ele estava pescando e Jesus mandou ele pescar e veio muitos peixes. E quando eles chegaram na praia com os peixes, Jesus tinha feito fogo. Eu acho que ele fez, dessa vez ele não usou carvão, nada não. Dessa vez ele fez com o poder dele. Ele pode acender, né? Ele tinha feito um fogo. Jesus tinha pegado um peixe, não sei como. Ele fez aparecer também. E Jesus tinha assado o peixe. E disse assim, e Jesus disse, bora comer peixe assado comigo. E Pedro e João e André se sentaram na praia, comeram peixe assado com Jesus. A Bíblia diz que Jesus comeu com eles. Um fantasma, uma aparição, não assa peixe, não faz fogo, não come peixe. Então, Jesus apareceu com as portas fechadas. A Bíblia diz que estando as portas fechadas, os discípulos com medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles. As portas fechadas, Jesus sem abrir ferrolho, sem abrir porta, Jesus aparece no meio deles. Então, somente com Jesus ressuscitado, somente com Jesus poderoso, poderia fazer tudo isso. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, amado Cristo. São maravilhosos nesta noite. E para isso que Jesus morreu e ressuscitou, não foi dito ao terceiro dia. Tudo para que nós possamos crer nele, né? Saber que um dia aquele que vencer estará ao lado dele. Coisa maravilhosa. E ante tudo, a conclusão nos diz: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Sete Apostólicos. Um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança nele, né? Naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta: de que maneira Jesus foi reconhecido e traído por Judas? Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus como um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era. Amém. Segunda pergunta: em que momento se concretizou a profecia de Isaías,
quando ele teve a sua carne dilacerada por golpes, no momento que ele assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido, oprimido pelas nossas transgressões, e se cumpriu Isaías 53, 4, versículo 5. Terceira pergunta, de acordo com Isaías 53, versículo 12, o que se realizou durante a crucificação de Jesus? Vai, Alex. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita estavam dois acusados, como criminosos. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, nos capítulos 53 e 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Amém. Quarta pergunta. Segundo a lição, quem acompanhava Maria Madalena na visita ao túmulo? Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o de Jesus. Amém. Seguinte pergunta. Indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convido a igreja para ficar em pé. Glória ao nome do Senhor. Digam comigo, textuário. Textual. E E quando Jesus tomou o vinagre, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. está consumado. E, E inclinando a cabeça, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Amém. Oração que nós temos. Por favor, me oriente quantos mais precisam de oração nesta noite. Eu e a minha casa. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, somos gratos ao Ti, Deus, por estarmos, ó Deus, aqui na Tua casa nesta noite, também por esta lição maravilhosa, agradecida a Ti, Senhor, por tudo, pela presença dos Teus servos que aqui estão, que o Senhor nos continue abençoando, que o Senhor abençoe a nossa ida para nossos lares, e por tudo, Senhor, nós te agradecemos nesta noite, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e amém. Senhor, nosso Deus, Pai.